boa tarde, alunos do 8º ano. Vamos fazer aí a correção da atividade da página 49. Primeira questão, que no caso é a segunda do livro, fala assim: fazendo a fatoração dos números naturais a seguir, verifique quais deles são números quadrados perfeitos. Então, para a gente poder, lá nos vídeos, ensina como é que faz essa fatoração, né? Que é a mesma decomposição em fatores primos. A letra A é do número 225, né? A gente pode também resolver a raiz quadrada dele. Se der exata, aí ele é quadrado perfeito. Ou pode também só ver, quando terminar a fatoração, você vai ver se os expoentes foram todos pares. Se for par, então ele é quadrado perfeito. O 225, eu vou fatorar, ou decompor, né? Ele não dá para dividir por 2, mas dá por 3, que dá 75. Dá por 3, que dá 25. Por 5 dá 5. Por 5 dá 1. Então, aqui eu vou agrupar, né, os iguais. O 3 aqui, ele está se repetindo duas vezes. 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então, ele é quadrado perfeito por quê? Porque os fatores apresentam expoente par. Ou seja, o resultado aqui da decomposição, da fatoração, né? Ele apresenta o quê? Os expoentes aqui dos dois números é par, tá certo? Por isso que ele é quadrado perfeito. Letra B, 300 dá por 2, que dá 150. Por 2, 75. Por 3, 25. Por 5 dá 5. Por 5 que dá 1. Vamos agrupar os iguais. O 2 aqui está só duas vezes, vai ficar 2 ao quadrado. Vezes o 3 está se multiplicando só uma vez. E o 5 duas vezes, 5 ao quadrado. Então, esse daqui ele já não é quadrado perfeito. Por quê? Porque o fator 3, que é esse daqui, número 3, ele apresenta um expoente, não apresenta expoente par, né? Como aquele não tem expoente, a gente coloca 1. E o 1, ele é ímpar, tá certo? Então, aqui no caso, como ele tem um fator, que é o fator 3, com o expoente ímpar, então ele não é quadrado perfeito. Letra C, 400 dá por 2, que dá 200. Por 2, 100. Por 2, 50. Por 2, 25. Por 5 dá 5. Por 5 dá 1. Gente, isso aqui é a mesma coisa que uma divisão, tá? Fatorar é a mesma coisa que dividir. Então, aqui, vamos agrupar os iguais. O 2 aqui, 4 vezes, então vai ser 2 elevado à quarta vezes 5 ao quadrado, porque o 5 aqui tem duas vezes. Então, ele é quadrado perfeito porque seus fatores apresentam o quê? Expoente par, que aqui é o 4 é par e o 2 é par, tá? Então, ele é quadrado perfeito. D, 729 dá por 3, que dá 243. Por 3, 81. Por 3, 27. Por 3, 9. Por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Então, ele também é quadrado perfeito, né? Porque aqui, ó, só deu 3, né? Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ficar 3 elevado a 6. E o 6 aqui, o expoente, ele é par, né? Então, quando o fator apresenta expoente par, né, no resultado aqui da fatoração, então ele é quadrado perfeito. Letra E, 1000 dá por 2, que dá 500. Por 2, 250. Por 2, 125. Por 5, 25. Por 5 dá 5. Por 5 dá 1. A gente aqui vai agrupar os iguais, ó. O 2 aqui vai ficar ao cubo, porque ele tem aqui 3 vezes. E o 5 também ao cubo, porque tem 3 vezes, né? Então, ele não é quadrado perfeito. Por quê? Porque os expoentes aqui dos fatores, eles são ímpar, né? Então, não é quadrado perfeito. O 1024 dá por 2, que dá 512. Por 2, 256. Por 2, 128. Dividido por 2, 64. Dividido por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2 dá 2 e por 2 dá 1, né? Só tem 2 aqui. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vai ficar 2 a décima. Como o 10 aqui, o expoente 10 é par, então ele é quadrado perfeito. G, 2000 dá
Dá para dividir para 2, que dá 1000, por 2, 500, por 2, 250, por 2, 125, por 5, 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. O 2 aqui, ó, tem 4 vezes, então vai ficar 2 à quarta. Já o 5, 3 vezes, né? Vai ficar 5 ao cubo. Então, como esse fator 5 aqui apresenta um expoente ímpar, então ele não é quadrado perfeito, tá certo? Letra H. 1600. Dá por 2, que dá 800, por 2, 400, por 2, 200, por 2, 100, por 2, 50, por 2, 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. O número 2 tem 6 vezes aqui, então vai ficar 2 à sexta, vezes 5 ao quadrado. Então aqui, ó, ele é quadrado perfeito, pois todos os fatores apresentam expoente par, né? Aqui, o 2 e o 5, na decomposição, os expoentes deles são pares. Então, ele é quadrado perfeito. Segunda, que é a terceira do livro. O número natural A é expresso por A igual a 2 elevado a x vezes 11 à sexta. Dê um algarismo que possa ser colocado no lugar do expoente x para que A não seja um número quadrado perfeito. A gente viu que para que ele seja quadrado perfeito, os expoentes dos fatores têm que ser todos pares. Esse aqui é par, né? Então, para esse daqui, para ele ser quadrado perfeito, esse daqui também teria que ser par. Só que ele diz o quê? Para dar um valor para x, para que ele não seja quadrado perfeito. Então, para que ele não seja quadrado perfeito, o valor de x pode ser qualquer algarismo que represente um número ímpar. Ou seja, eu posso colocar aqui no lugar do x qualquer número ímpar. Aí ele não vai ser quadrado perfeito. Terceira, que é a quarta do livro, né? Quantos números naturais quadrados perfeitos há entre 100 e 300? Sugestão para achar os números, faça 11 ao quadrado, 12 ao quadrado, 13 ao quadrado e assim por diante. A gente vai resolver. 11 ao quadrado dá 121, né? Depois do 100 ele. 12 ao quadrado, 144, 13 ao quadrado, 169, 14 ao quadrado, 196, 15 ao quadrado, 225, 16 ao quadrado, 256, 17 ao quadrado, 289. Né? 17 ao quadrado eu vou multiplicar o 17 duas vezes, 17 vezes 17, que dá 289. Do mesmo jeito é os outros. Então, quantos números nós temos aqui que são quadrados perfeitos entre 100 e 300? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números, né? Então, existe 7 números quadrados perfeitos entre 100 e 300. Quarta questão, que é a quinta do livro. Qual é o menor número inteiro pelo qual devemos multiplicar 2 à quarta vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao cubo para que esse número se torne quadrado perfeito? Né? E nós temos as alternativas 2, 5, 3, 10 ou 0. No caso, eu tenho que multiplicar pelo número 5. Por quê? Aqui, ó, vou repetir 2 à quarta, 3 ao quadrado, vezes o 5 ao cubo. Eu vou multiplicar por 5. Por quê? Porque aqui vai ficar uma potência, multiplicação de potência de mesma base, né? Eu tenho que colocar aqui para que seja par. Então, aqui no caso aqui, repete o 5, não é isso? E soma os expoentes. Aqui, quando não tem nada, é 1. 5 mais 3 mais 1 dá 4, não é isso? Então, vai ficar 2 à quarta vezes 3 ao quadrado vezes 5 à quarta. Então, para que ele seja quadrado perfeito, o fator 5 ele tem que ter um expoente par, né? Aqui estava ímpar. Para que ele seja par, a gente vai multiplicar pelo 5, né? Para que ele possa ficar aqui com o expoente par, tá certo?